pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu vou contar pra vocês um compilado de perrengues que eu passei lá na Inglaterra, no meu intercâmbio de Manchester em 2018. Esses foram perrengues mais leves, digamos assim, por isso que eu vou contar um compilado deles. E no meio deles vai ter um mico, tá? Então fiquem aí porque vai ser útil vocês saberem desse meu perrengue, pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, tá bom? Antes de eu ir pro primeiro perrengue, já deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Porque se eu for falar só no final, eu sei que vocês não vão nem ver. Mas enfim, vamos lá. O primeiro perrengue ocorreu comigo e uma amiga minha, tá? A gente não passa perrengue só, a gente arrasta as amigas. A gente foi comprar 2 tickets, né? Um pra mim e um pra ela, pra ir pra Escócia de ônibus, né? Ia eu e ela e... Jesus. Que susto. Enfim. Ia eu, ela e uma turma, só que a gente ia comprar junto, né? A gente comprou online. E aí, o que acontecia? Como era a dinâmica? Geralmente a gente viajava de madrugada, né? A gente dormia no ônibus, chegava lá de manhã, passava o dia no local e voltava de madrugada também, né? Pra nossa cidade. Já pra não gastar com hotel, com hostel, né? Economizar, né? Já que a gente não tem tanta verba, né? E a gente foi por um programa do governo. Mas enfim, o intuito era a gente pegar o ônibus saindo sexta-feira à noite, lá de Manchester, pra chegar de manhãzinha cedo lá na Escócia. Só que como tava muito inculcado na minha cabeça que a gente ia sair sexta à noite, tipo 11, 12 horas da noite, o que ocorreu? Na verdade a passagem era pra 1h da manhã. Era 1h da manhã. Só que eu comprei como se fosse 1h da manhã de sexta. Só que era 1h da manhã de sábado, né, gente? E aí a gente acabou comprando pra um dia antes. Graças a Deus a gente percebeu com um bom tempo de antecedência, né, que a gente tinha feito esse erro. E aí a gente foi atrás de resolver. E a gente olhou no site, tinha lá umas opções, mas a gente não tinha entendido muito bem e resolvemos ir lá pra estação de ônibus, né, que era a rodoviária, no caso, dessa companhia de ônibus. A gente foi lá, conversou com o cara e tal. E aí o que deu? Acabou que a gente tinha 2 opções, basicamente, e dava no mesmo, a gente ia gastar a mesma coisa. E aí ocorreu que cada uma de nós teve que pagar 15 libras a mais, apenas, tá? E aí, se você for converter, vou te fazer um favor, tá? Que vai dar mais ou menos uns 350 mil reais, basicamente. Porque, gente, sério, eu fiquei assim super chateada, né? Porque eu tive que pagar 15 libras a mais por um erro besta desse. Mas enfim, né, consequência. E aí, quem conversou com o cara, né, com o cara lá da agência, foi eu. Porque o meu inglês era um pouco melhor do que o da minha amiga. Então, o bucho aí ficou pra mim. Né, o meu inglês, eu entrei lá já no nível intermediário, né, mas tinha todo o lance do nervosismo, da timidez, né, enfim. Mas deu certo. E aí, uma palavra que eu aprendi na conversa com o cara foi a palavra refund, que significa reembolso. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra em inglês, mas pelo contexto da conversa, ele falou essa palavra na hora e na mesma hora eu entendi. Era como se eu conhecesse essa palavra, mas eu não conhecia. E aí na mesma hora eu entendi e já comecei a usar e perguntar mais sobre, né? Já usando a palavra que eu não sabia nem como era que escrevia. Mas enfim, foi um fato interessante, né? Pra você ver como a gente aprende mesmo as coisas, assim, na hora, assim, no susto. E realmente é bem eficaz, porque eu nunca mais vou esquecer, eu tenho certeza. O segundo perrengue, gente, ocorreu assim, é porque é o seguinte. Primeiramente, eu estando num ônibus, num carro, qualquer coisa assim que balança um pouquinho, gente, eu já durmo, sabe? Eu tenho certeza que tem gente que vai se identificar comigo, tá? Mas eu durmo mesmo. Na Inglaterra não era diferente, como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu morava longe da cidade. Então, na ida, nossa, demorava muito. Era mais ou menos 1h, eu acho, pra eu chegar lá na cidade, né? Por conta do trânsito, né? De manhã. Mas de noite era bem mais rápido. Era tipo meia hora, eu acho, pra voltar. Mas mesmo assim, era um bom tempo pra dormir, né? E aí, numa dessas vezes, eu peguei o último ônibus que saía lá do centro da cidade, do Piccadilly Garden, pra ir pra minha casa. Era o último ônibus do dia. Peguei, dormi e fui parar na estação. Era uma estação que era em outra cidade, que era perto de onde eu morava, né? Como eu falei pra vocês, eu morava na região metropolitana, digamos assim. Então já era nessa outra cidade que eles chamavam de Altrincham. Só que se escreve Altrincham. Enfim. Aí eu acordei na estação, eu pronto, deu ruim. E eu já imaginando que não ia ter ônibus mais pra eu voltar, né? Tipo, rápido. Acho que só teria no outro dia. Eu fui ver... Dito e feito, só teria 6 e pouco da manhã.
E quando eu cheguei lá era 12 e pouco da noite. Então eu ia ter que dormir lá. Olha que maravilha, né? Qual era o grande X da questão? Eu não tinha comprado chip lá da Inglaterra, né? Porque a gente tenta economizar o máximo que a gente pode, né? Já que a gente não tem tanta verba assim. Então não tinha comprado chip, isso quer dizer, não podia ligar pra ninguém, não tinha internet. Na estação não tinha internet, né? Não sei porquê, porque a maioria dos locais lá tinha internet, tinha Wi-Fi. Isso foi um dos motivos pelo qual eu não comprei o chip. Mas nesse dia que eu precisava, não tinha na estação. E aí eu tava o quê? Sem saber o que fazer. O que eu podia fazer? Né? Porque Uber eu não podia pedir, porque lá o Uber não aceita dinheiro mesmo vivo, assim, em cash, sabe? Em cédulas, não aceita, só cartão de crédito. E eu não tinha cartão de crédito, né, gente? Então, Uber não dava. E aí eu já tava lá, sentei lá na cadeira, triste, destinada a passar a minha noite lá. Até que eu vejo, assim, de longe, um táxi. Ai, meu Deus. Peguei minhas coisas, fui correndo lá pro táxi, sabe? A minha última chance. E aí, deu certo. Eu disse a ele o meu CEP, né? Que é engraçado que o CEP de lá, ele é formado por letras e números. Não é só números, né? Como aqui. Então eu dei lá meu CEP direitinho, paguei em dinheiro, né? Eu tinha dinheiro, andem sempre com dinheiro, crianças. E aí, deu certo, voltei pra casa sã e salva. Porém, morrendo de medo, né? Porque por pouco eu não dormi lá, né? Eu acho que não ia acontecer nada assim de ruim comigo, né? Não sei. Mas eu poderia ter sido roubada, eu poderia passar frio lá, né? Durante a noite. Eu com certeza não ia dormir, né? Mas enfim. Ai, gente, esse perrengue, eu tenho certeza que muita gente também sofreu, né? Muitos dos intercambistas que foram comigo. Era o seguinte, né? A partir de 1h lá, tipo, da noite, eu não sei exatamente que horas. Vamos supor que era 6 horas da noite. A partir de 6 horas da noite, os ônibus começavam a passar só de 1 em 1 hora. Isso quer dizer, né, lá da praça do centro da cidade, do Piccadilly Gardens, né, que eu pegava pra voltar pra casa. Lá só passava de 1 em 1 hora, a partir de uma certa hora da noite. E aí, muitas vezes eu peguei o último ônibus, né. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que muitas vezes eu chegava e o ônibus tinha acabado de sair. Porque assim, não era um horário fixo, assim, 7h10 todo dia vai passar um ônibus. 8h10 todo dia um ônibus. Não era assim, mudava um pouco de acordo com os dias da semana. E eu não ia decorar, né, gente? Quem vai decorar? O fato é que eu não sabia. E aí muitas vezes acontecia de eu chegar lá e o ônibus tá acabando de sair. Isso quer dizer 1 hora esperando o próximo ônibus. E o grande sofrimento disso, gente, é o frio. Eu gosto muito de frio, mas o frio é cruel, viu? Se você não tiver roupas adequadas, realmente é cruel. E o que eu fazia, né, pra fugir do frio? Tinha 2 supermercados lá que ficava aberto, tipo, bem lá perto mesmo da parada. Então eu ia, ficava lá olhando todos os produtos, olhando tudo, preço, tudo, tal. Gastando tempo, né, pra aproveitar o local aquecido, né? Só que não dava pra passar meia hora em um, meia hora em outro. E aí, muitas vezes eu passava um tempo lá, mas tinha que voltar lá pra parada, né? Pra esperar o ônibus e ficar sofrendo no frio. E uma dessas vezes, né, porque não basta a gente estar sofrendo no frio. Tem que vir a vida pra, tipo, ó, bater na sua cara, pra dizer, olha aí, bem feito. Né? Tem que ter a vida pra fazer isso. Uma das vezes eu tava lá sentada, né, no banquinho perto da parada, assim, né, me autoaquecendo, tremendo. Aí passa um cara e fala assim, tá com frio? Tipo, me zoando, gente. Era óbvio, né? Eu tava tremendo, eu tava assim, me abraçando e tremendo de frio. Eu tava sozinha. E era tão óbvio que eu tava morrendo de frio e o cara fez pra me zoar, né? Então, foi triste. Mas era um perrengue aí que eu não gostava de passar. Eu passei algumas vezes frio. E tipo, não é que eu tava com uma roupazinha básica. Não, eu tava com a roupa por baixo, né? Não lembro exatamente qual. Mas eu tava com um casaco grande, gente. Aqueles que vinha assim, que batia no joelho. Pois eu tava com um casaco desse. E mesmo assim não era o suficiente, principalmente à noite. Era muito frio mesmo. E tipo, você ficando parado aí, né? É mais frio ainda. Próximo perrengue, o que ocorreu? Como eu já falei pra vocês, né? Eu já peguei, na verdade eu peguei várias vezes o último ônibus que saía da praça lá de Piccadilly Garden pra minha casa. E nesse dia foi do mesmo jeito, peguei o último ônibus. Só que o inusitado da hora, da vez, foi que não tinha ninguém pra subir junto comigo. Foi só eu que subi no ônibus. Então eu já fiquei meio... tá bem tarde da noite, era tipo umas 11h40, o último horário, sabe? Do ônibus que saía lá da praça. Então eu... já tá tarde, estou sozinha, né?
tô com medo. Apesar de lá ser bem seguro, eu obviamente ficava com medo, né? Ainda mais por ser mulher. E aí o inusitado foi que durante todo o trajeto ninguém subiu. Então foi basicamente uma corrida de Uber, né? Digamos assim, né? Foi um ônibus particular aí só pra mim. E o fato é que minha casa era relativamente perto da estação, né? Perto, assim, não dava pra eu ir a pé, né? Porque senão, naquela outra situação, eu teria ido a pé, por exemplo. Mas se bem que era tarde. Enfim, mas era relativamente perto. Então, realmente, ninguém subiu no ônibus durante o trajeto, né? Então, foi bem louco. Mas aí, a parte mais louca da situação foi que, quando eu tava perto de eu descer na minha parada, né? Eu levantei, fui lá pra perto da porta, que a porta é na frente, só tem uma porta pra entrar e sair, né? Educados, né? E aí, tinha o motorista do lado direito, a porta do lado esquerdo. Aí eu tava aqui, né, perto da porta. E aí, nisso, antes de parar na minha parada, o motorista começa a falar várias coisas, gente. Várias coisas que eu não faço ideia do que ele falou. Eu não entendi um A. E olha que o meu inglês era intermediário. Então, eu tenho algumas suposições do que ocorreu, né? Primeiro, de eu estar muito cansada a ponto de não entender nada. Mas eu acho que não foi isso, sinceramente. Segunda hipótese, dele ter falado em outra língua, né? Porque, gente, não é possível que eu não entendi nenhum A, nenhum artigo, nenhuma preposição, nenhum conectivo em inglês, sabe? Eu conheço as palavras e eu não entendi nada. Eu acho que ele tava me zoando, não é possível. E aí eu fiquei assim, até hoje eu não sei o que foi que ele falou, né? Se ele tava me xingando, se ele tava me dando uma dica, se ele tava comentando o fato de ninguém ter subido, só eu ter subido. Vai que ele falou, né? Olha, eu fui seu motorista particular. Não sei o que ele falou. Só sei que ele falou lá várias coisas, né? Até que foi um tantinho de coisas. Aí quando parou na minha parada, eu falei thank you e desci. Deus sabe o que foi que ele falou. Vamos agora para o mico que eu paguei em Londres, tá? Porque minha vida ela não pode ser simples. Ela tem que ser dificultada, ela tem que ter uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, pra, não sei, né? Dar uma emoção. Mas enfim, como ocorreu? Como eu falei pra vocês, geralmente quando eu viajava de noite. Eu dormia dentro do ônibus. E aí pra Londres não foi diferente, né? Eu cheguei lá, eram as 6:30 por aí da manhã. Merendei com o pessoal. E aí eu não tinha passado maquiagem nem nada, né? Que eu ia dormir dentro do ônibus. Então eu me maquiei lá. E aí eu fui atrás do banheiro, né? Lá na rodoviária. Nunca tinha ido pra lá nem nada. Era bem maior do que nos outros lugares, né? Porque, enfim, Londres, cidade grande. E aí lá vou eu procurar o banheiro. Geralmente nas rodoviárias, né, é igual aqui, tinha uma catracazinha e tal pra você pagar uma quantiazinha, né, pra você usar o banheiro. Então eu fui, né, procurei lá banheiro, nome banheiro, encontrei, tinha lá a catraca, vi que o pessoal tava passando, não tava pagando, aí eu, tá liberado, coisa boa. Então fui lá, passei, entrei, aí tipo, você dobrava assim, né, pro lado. Quando eu dobrei, eu olhei assim, uma fila de homens. Assim, quando eu vi aquela cena, eu falei assim, esse é o banheiro masculino? Tipo, no susto, sabe? Foi mais assim, uma pergunta retórica, né? Digamos que só tinha homem, era bem óbvio que era masculino. E aí, no que eu fiz essa pergunta, todos eles olharam pra mim. E eu fiquei, tipo, com a minha cara... Oi, tudo bom? Eu fiquei assim, gente, que vergonha. E o fato, gente, foi que eu falei essa frase em português. Eu falei em português, tá? Eu acho que é até normal isso, geralmente quando ocorre algo assim, tipo, no susto, em que você tem que se expressar o mais rápido possível, você vai na língua mais fácil, né? Na sua língua materna. Então, eu falei em português e eles ficaram olhando pra mim, tipo, desentendidíssimos. E eu devo ter ficado da cor de um tomate, porque quando eu fico com vergonha eu fico muito vermelha. E aí, eu saí de lá o mais rápido possível e vi que do lado esquerdo tinha uma catraca pra ir pro banheiro das mulheres. Só que eu não vi, gente, porque era meio que escondido, sabe? O masculino era tipo no centro, assim, do local. E o feminino era assim, de lado. Então, né, eu realmente não tinha visto. E aí vamos para as dicas, tá? Pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, tá? E, sei lá, ficarem em alguma situação perigo por conta disso. Né? Comigo não ocorreu nada, mas poderia ter ocorrido, né? Então fiquem atentos. Primeiro, compre um chip, gente. Compre um chip do país ou um chip internacional que funciona em vários países, porque é muito importante para você se comunicar com as pessoas, né? Ou seja para ligar, né? Que no caso eu precisei, seja por conta da internet.
né? Porque nessas situações de perigo, nessas situações de que você fica assim, sem saber o que fazer, precisa de ajuda, e aí você vai recorrer a quem se você não conhece ninguém lá? Se você não tem como se comunicar com quem você conhece? Então, compre um chip. Outra dica também é que você tenha sempre dinheiro em mãos, tá? Em cédulas, cash. E também no cartão, né? No caso, eu andava com um cartãozinho de débito, Travel Money. E é importante pra emergência, né? Então eu andava sempre, no mínimo, eu sempre tinha 50 libras comigo pra caso ocorresse alguma coisa e eu precisasse usar. Outra dica é, se você vai pra um lugar frio, compre roupas adequadas, tá? Porque senão você vai sofrer, gente. O frio é complicado. Porque assim, imagina se fosse uma situação oposta. Se eu estivesse lá na parada e tivesse muito quente, eu poderia procurar, por exemplo, uma sombra. Eu poderia fazer sombra, a sombra, com a minha própria mão, com a mochila, com a minha bolsa. Mas lá não, como era que eu ia me aquecer se não com a roupa? E a roupa não tava sendo o suficiente? Não tinha como. Então comprem, porque é cruel, viu? Você passar frio é bem cruel. E a última dica é, se você está num país estrangeiro, preste atenção quando você for procurar o banheiro feminino, tá? Porque você pode, sem querer, entrar no banheiro masculino e falar português e ninguém entender e achar que você é louca. Que foi o que ocorreu comigo, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê o like se você gostou, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que foi que você achou desses meus perrengues, tá? E anota aí as dicas. Sério, gente, é importante realmente. São coisas básicas, né, que eu não fiz. Porque eu quis economizar, mas é aquilo que dizem, né? O caro sai barato. Não, o barato sai caro, né? Como ocorreu lá com o lance das passagens, né? Que eu tive que comprar pro outro dia, 15 libras a mais. Tem a outra dica, preste atenção quando você for comprar passagens e tal. Coisa que requer uma atenção de data e horário, porque senão você vai pagar, né? Caro por isso. Mas enfim, é isso e até o próximo vídeo.